Boa noite a todos. Hoje o nosso circuito ESA, o ABMG, sobre tributação da advocacia, que é um dos temas mais relevantes, né, de cunhos mais relevantes para a advocacia poder atuar na prática. Eu estou aqui como diretora pedagógica da Escola Superior de Advocacia e aproveito a oportunidade para divulgar a todos os nossos novos cursos de pós-graduação, nos quais os advogados regularmente inscritos na OAB, eles terão 40% de desconto, e quem ficar com a gente aqui até o final terá 50% de desconto nos sorteios das pós-graduações, tá bom? Então, fiquem conosco até o final. O professor José Helder estará conosco aí na coordenação da pós-graduação de Direito Tributário, e a professora e doutora Isadora estará conosco na coordenação da nossa pós-graduação de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, que será um sucesso. E eu terei a honra de estar junto com a professora Suzana Bretas na coordenação da pós-graduação de Direito das Famílias, Teoria e Prática. Então, eu convido a todos a acompanhar os trabalhos que vêm sendo executados com maestria pelo nosso diretor-geral, professor Walter Lobato, que está colocando a ESA, a OAB Minas, como uma referência em todo o estado e a nível nacional, e convido todos a virem aprender conosco, se inscreverem, fazer um curso conosco, ou seja de pós-graduação, ou cursos de extensão. Eu tenho certeza que isso irá enriquecer muito a vida profissional de todos vocês, colegas aí da advocacia. Vamos iniciar os trabalhos. Eu passo a palavra para a professora doutora Isadora Taide. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer aí por poder participar desse circuito da ESA com o CEDIM. É uma iniciativa maravilhosa e a gente não poderia esperar outra coisa vindo da coordenação da ESA, da doutora Fernanda, do professor Walter Lobato e do CEDIM. Eu falo que essa parceria, essas duas instituições, que são instituições de referência, não teria como a gente ter algo diferente. E eu quero agradecer muito a subseção de Várzea de Palma, que hoje está aqui representada pela doutora Virgínia, que veio representando a doutora Mônica Zeiser. Agradecer vocês da subseção por darem um privilégio para a gente de realmente poder estar trabalhando nessa capacitação, dizer que o CEDIM e a ESA estão à disposição para a gente colocar esses projetos cada vez mais em evidência. Quanto mais a gente levar os advogados de Minas Gerais o conhecimento, a capacitação, isso enriquece a nossa categoria. Só que isso não seria possível se a gente não tivesse pessoas comprometidas com esse propósito, né? O doutor Walter e a doutora Fernanda e o CEDIM são os grandes responsáveis por realmente mudar essa realidade dos advogados aqui. Em nenhuma outra gestão a gente teve tanto compromisso na educação, na capacitação. Eu sei que a doutora Fernanda, como eu, é apaixonada com a educação. Então, para a gente isso é muito importante. E eu poder participar um pouco disso aí é uma grande honra para mim. Nós temos as novas pós-graduações que cada vez mais a gente vai trazendo. Vocês acompanhem a gente para a gente poder trazer cada vez mais informações e cursos que realmente vão contribuir para a capacitação e para tornar os nossos advogados de Minas, que já são maravilhosos, em advogados referência aí no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Virgínia, por dar esse privilégio de estar subsidiando aí o nosso circuito de hoje. Queria agradecer também ao doutor José Helder. Ele é responsável, junto com a doutora Lilian, junto com o Fratari, pela nossa pós-graduação de tributário, que já é referência, né, doutor José Helder? Então, nós vamos só continuar o trabalho maravilhoso que vocês sempre executam, e é um prazer para mim, já falei isso com vocês, o quanto que eu admiro o trabalho de vocês na área de tributário. Muito obrigada, estou à disposição, tanto como professora, quanto também como representante do CEDIM, para tirar qualquer dúvida aí
com vocês e espero que vocês aproveitem que o show hoje é do Dr. Joselder. Muito obrigada, viu, gente? Passo a palavra para a doutora Virgínia, da subseção de Várzea de Palma, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Boa noite a todos. Como a doutora Isabela falou, eu estou aqui representando, né, a doutora Mônica Zaiser, que é a presidente da nossa subseção da OAB aqui de Várzea da Palma. Gostaria, né, de agradecer em nome dela a presença, né, a participação de todos os inscritos aqui na subseção. Ela, né, nos desejou aí votos de que façamos uma boa palestra, né, e queria agradecer também a oportunidade, né, que a ESA e a CEDIM está dando aqui para os inscritos da nossa subseção com essa capacitação, e principalmente também ao nosso palestrante, né, para quem eu vou passar a palavra, que já vai começar, o doutor Joselder da Mata. Muito obrigada a todos. Boa noite, senhoras e senhores. Saúdo a todos que nos prestigiam nesse momento solene da realização do circuito ESA, OAB, CEDIM, e vendo meu dileto, amigo, parceiro, professor Walter, vou romper um pouco o protocolo para devolver a palavra a ele, porque sem a palavra do professor Walter, esse circuito ele perde toda a magia, né? O professor Walter é tido como o Midas, onde coloca a mão, vira ouro, e toda essa maestria que a ESA e a pujança que a ESA está se acendendo deve-se à sua inteligência, ao seu amor, ao seu trabalho hercúleo. Então, sem a bênção do professor Walter, não teríamos a mesma magia, a mesma beleza. Só interrompendo, doutor, faço minhas palavras as suas. No que se refere ao professor Walter. Não, boa noite a todos e a todas. Eu passei aqui mais para... Estava atrasado aqui numa reunião sobre o julgamento do Supremo, passei mais para dar um abraço em todos vocês, agradecer muito aí a Virgínia, a Isadora, a Fernanda e ao meu querido amigo Joselder por estar aqui conosco, acreditar nesse projeto da ESA, né? A gente tem feito realmente um trabalho incansável aí, dedicado boa parte do dia, eu, a Fernanda, a Luciana e tantos outros que estão lá ajudando. O pessoal da NAWeb tem feito um trabalho maravilhoso para a gente, o CEDIM, né, um grande parceiro, para a gente poder levar um ensino de qualidade para advogados e advogadas, não só na capital, mas em toda Minas Gerais. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão. Por isso a gente bolou esse circuito com essa marca ESA, OAB, CEDIM, mas essa OAB como ela deve ser, né? Diversa, plural e atingindo todo o nosso estado de Minas Gerais, porque essa é a nossa missão. Então, quero agradecer muito a vocês por acreditarem nesse projeto, agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo e dizer que nós estamos absolutamente abertos para os advogados e para as advogadas. Estamos lá com um site novo, esmg.org.br, para que vocês possam entrar, fazer, né, as sugestões. Existe um formulário específico para que vocês façam sugestão de temas, de professores, de palestrantes, que nós vamos tentar, na medida do possível, eu, a Fernanda e todo o conselho diretor, atender você. Deixar aí à vontade para que prossiga a live, pedir desculpa por essa interrupção, não era programada, mas meu amigo Joselder me surpreende, e desejar a todos um ótimo evento. Lembrando que nós temos aí amanhã mais duas palestras e, na sequência, a ESA não para mais ao longo do ano. Muito obrigado a todos vocês e uma ótima noite. Novamente, boa noite a todos que nos prestigiam nessa realização do circuito da pós-graduação ESA, OAB e CEDIM. Agradeço a referência. Só me permitindo interromper, eu cometi um gafe, já que você me passou a palavra, agora eu passei a achar que eu tenho o poder de interrupção. Porque eu esqueci de dizer uma coisa muito importante, né? Que o professor Joselder, além de ser, né, especialista em direito tributário, mestre em direito tributário na Milton Campos,
professor de direito tributário, ele aqui atua de forma tripla, porque é coordenador do curso de pós-graduação de direito tributário, ESA, CEDIM, né? E ele, de fato, é um coordenador muito ativo, está sempre lá apresentando todos os professores, já conseguiu apresentar um professor do Gramado do Mineirão, né? Quando falava-se de SAF e as repercussões tributárias. Então, além dele ser coordenador do curso de pós em direito tributário, junto com a professora Lilian e com o professor Rafael Frattari, ele tem uma outra cadeira que é de conselheiro da OAB de Minas Gerais e uma terceira cadeira que ele fará parte. Ele recebeu o convite hoje, então estou constrangendo ele ao vivo, porque se ele disser não, vai pegar mal para o público. Ele também fará parte da coordenação da ESA para tocar com a gente esse projeto. Então, o professor José Helder hoje aqui tem tripla função: representar a OAB, representar a ESA e representar o CEDIM. Não sei nem por que eu entrei, ele já tem todas as funções. E uma quarta, que é vice-presidente da Comissão de Direito Tributário, que traz também toda a possibilidade dos membros da Comissão de Direito Tributário também ter acesso a essa belíssima pós-graduação, tão bem capitaneada pelo diretor da ESA, professor Walter Lobato, a professora Fernanda São José, que estava representando com maestria o professor Walter, mas, na verdade, eu quis passar a palavra para o professor Walter, porque tem aquela velha máxima, que tem amigo tem tudo. Eu sabia que ele ia fazer alguns elogios não merecidos, mas eu acho que faz parte dessa estratégia. A gente combina isso sempre remotamente, mas com muita alegria, com muito entusiasmo, com uma honraria, um privilégio estar aqui hoje. Me sinto extremamente lisonjeado, então cumprimento novamente a todos que estão nos assistindo, participando dessa semana, né, de conhecimento. Cumprimento o professor Walter Lobato, professora Fernanda São José, que representa também a ESA, a professora Isadora Ataíde, que assume a dupla função de representar também o CEDIM e a ESA na sua pós-graduação, e a doutora Virgínia, que também com maestria representa a presidente da OAB, subseção de Várzea da Palma, e cumprimento a todos os alunos, né, já inscritos, aqueles que não se inscreveram, não percam tempo, se inscrevam. Eu sei que muitos estão esperando o sorteio, mas não percam tempo, porque vagas são limitadas e o curso vai começar, e vai começar com uma pujança, uma profundidade científica enorme. Feitas essas considerações, agradecimento a Luciana Almeida, que é nosso ponto de apoio aqui na ESA, o time da NAWeb, que sempre com inovações tecnológicas, sempre traz ferramentas que a gente demanda até um curso prévio para poder operacionalizá-las, mas, de certo modo, sempre com um brilhantismo também nessa condução tecnológica. Hoje, né, para falar para todos os colegas da advocacia, essa profissão brilhante que nós escolhemos, vamos falar da tributação da advocacia. Então, é muito importante levar para toda a comunidade jurídica, e aí me aproveita também falar um pouco da Comissão de Direito Tributário, muito inspirado nas lições do professor Walter. Nós temos uma subcomissão de interior, de integração com o interior, que é sempre levar, né, ao interior as informações acerca do direito tributário, inclusive já era algo que já vinha sendo construído das gestões anteriores, uma cartilha de direito tributário, da tributação na advocacia. Nessa gestão, fizemos uma atualização dessa cartilha e a ideia, juntamente com a ESA, é realizar também curso mais profundo que esse bate-papo de hoje, para levar o conhecimento a toda a advocacia no interior, que muitas das vezes a gente sabe, com exceção da advocacia que o professor Walter, com maestria, se destaca, a nossa margem de lucro é muito pequena. Então,
muitas das vezes, ter um melhor planejamento de qual regime tributário, né, se aderir, faz toda a diferença na questão da margem de lucro. E muitas das pessoas, e isso até trazendo aqui passagens, né, sempre que me formei, sempre me dediquei, né, a deixar uma contribuição à advocacia, desde que peguei a carteira da OAB, há 7 anos, mais ou menos, quando tivemos o advento da Lei Complementar 147, que incluiu, né, a tributação da advocacia, ou seja, os serviços de advocatícios no Simples Nacional, ou seja, a alteração da Lei Complementar 123, passamos a fazer eventos ao longo de muitas cidades. E muitos, o que mais me chamou a atenção é que muitos advogados no interior ainda exercem atividade de advocacia como autônomos, tendo uma tributação extremamente onerosa na sua pessoa física, sabendo que ele pode ter um melhor planejamento, ou seja, uma melhor opção do regime tributário e muitas vezes, muitos ainda não se atêm a essa questão. Eu acho que é muito importante, a gente vai debater isso, e eu acho que não é bem, vamos dizer assim, formalmente, é uma palestra, é um bate-papo, é uma exposição, mas com um objetivo, trazer, talvez, como seu objetivo final, uma reflexão a todos que estão aqui, que exercem a advocacia, para verificar se estão realmente enquadrados no regime de tributação, que lhe pode ser favorável, e quais são, obviamente, os percalços que podem, né, quais são os gargalos que podem se deparar. A tributação da advocacia, senhoras e senhores, ela sempre foi objeto de muita incompreensão, de muita dúvida, de muito questionamento. Quando do advento do Decreto-Lei 406/68, que ali previa um tratamento tributário diferenciado, favorecido aos profissionais liberais, e ali incluíram o item 88, que são os serviços de advocatício, para que o ISS-QN fosse cobrado para aqueles profissionais intelectuais liberais que exercem advocacia em sociedade, fosse tributado pelo tributo municipal, o imposto municipal, o imposto sobre serviço de quaisquer natureza, sobre o valor fixo e não sobre uma renda per capita. E, dada essa questão, a municipalidade sempre, de forma famigerada, sempre tentou avançar para a tributação per capita, ou seja, sobre todo o valor do preço do serviço. Em que pese depois outros avanços e evoluções da nossa legislação, até com o advento da Lei Complementar 116 de 2003, não se revogou o artigo 9º do Decreto-Lei 406, mantendo essa tributação fixa. E, inclusive, na pandemia, quando começamos aqui a Bradt, nos seus inúmeros, né, webcasts sobre discussões das propostas legislativas de emenda à Constituição, né, intituladas Reformas Tributárias, muito se ouvia falar: a mamata da advocacia agora vai terminar, porque eles gozam de um benefício tributário no tocante ou no que tange ao imposto municipal. Agora eles passarão a ser tributados pelo preço do serviço, o valor constante da nota fiscal. Pessoas, inclusive, em profissionais liberais diziam isso. E eles também estão enquadrados na mesma sistemática de tributação municipal. E é um ledo engano, porque não se trata de um favorecimento. Se trata de um direito conferido aos profissionais intelectuais, os profissionais liberais que se organizam em sociedades, e ali deve ser tributado o valor fixo de cada profissional que ali se integra naquela sociedade. Então, essa foi uma das incompreensões e dúvidas. A voracidade do ente fiscal municipal sempre tentou avançar para uma tributação per capita. Então, o ISS-QN para a tributação da sociedade de advogados sempre foi um dilema a ser enfrentado e combatido.
inclusive até para a formação do tema 918, que inclusive com maestria a Ordem dos Advogados, o próprio Centro de Estudos Sociedade de Advogados, em 2019, a formação do tema 918, inclusive, né, com a sustentação oral belíssima do nosso amigo e grande jurista, professor Gustavo Brigagão, marcou, né, uma grande vitória para a advocacia, para que não se admitisse, e que é inconstitucional, uma lei municipal instituir tributos que viesse a cobrar sem levar em consideração o valor fixo, a base fixa, ou seja, por profissionais, ou seja, mantendo, né, novamente a inteligência disposta no artigo 9º do Decreto-Lei 406/68. Então, é muito importante firmar. Recentemente, nós tivemos uma discussão, né, da tributação dos honorários de sucumbência, né, onde se exigia a emissão de nota fiscal àquele honorário que se consagrou vencedor numa ação judicial. Mas emitir nota fiscal para quem? Eu vou emitir nota fiscal para uma pessoa que não é o meu contratante, que, na verdade, é quem sucumbiu, quem perdeu uma disputa judicial. Mas qual que é o pano de fundo? É voltar, é a insistência da municipalidade em tributar a receita, ou seja, per capita de uma sociedade de advogados. Tudo bem, nós temos, como já dito, as propostas legislativas que foram esvaziadas, e agora eu tomo fôlego agora nessa nova sistemática de governo, propostas que, né, objetivam a reforma do sistema tributário, instituir impostos, né, sobre bens e serviços, né? O nosso IVA é uma espécie de tributo similar ao IVA europeu, e aí nós também temos esse risco de esvaziar essa questão da tributação sobre o serviço de quaisquer natureza, com base na renda, né, no valor fixo, né? Não, né, e aí passaríamos com essa criação de um imposto único, né, um imposto bem e serviço, nós teríamos uma tributação, né, sobre, né, de serviço, haveria um aumento exponencial de quase 600%, se você analisar, estou falando já num universo total, nós teríamos um aumento, né, obviamente com base nas propostas legislativas pretéritas, nós teríamos um aumento substancial. Como é que eu repasso isso para o nosso cliente? Também, decisões no CARF entenderam que aquelas despesas reembolsáveis, a gente vai fazer um enfrentamento sobre elas, deverão, e elas incorporam a aquisição econômica e jurídica da renda, é uma nova riqueza, ou seja, essa receita não é um mero ingresso, ela é uma receita tributável e passa a ser também tributada. Então, se você fecha um contrato, professor Walter, como, né, está em Brasília, precisa viajar para fazer uma sustentação oral, aquele valor que ele antecipa de despesa, a depender da forma que ele contratou, pode ser questionada pela Receita Federal, e isso foi uma discussão no CARF que, obviamente, levou à tônica toda novamente, essa tributação da advocacia. Então, como vocês puderam ver, também uma legislação municipal recente, muito combatida pelo CESA Nacional, buscava tributar de forma progressiva a quantidade de profissionais, ou seja, aquela sociedade que tinha muitos profissionais, a depender da progressividade e número de profissionais, teriam valores sobretaxados que, de certo modo, a tributação ficaria, de certo modo, inviabilizaria toda a questão também lucrativa. Então, assim, fazendo essa introdução, uma introdução até de forma panorâmica, né, trazendo uma visão holística, e como eu disse, a tributação da advocacia sempre foi dotada de incompreensões, dúvidas, mas sempre esqueceram que são profissionais
intelectuais, profissionais liberais que se reúnem em sociedades para melhor, né, capacitação de atender o que preceitua o artigo 133 da Constituição, né? Reunir talentos para que possam, né, atender os preceitos de segurança jurídica dos seus clientes em defesa do Estado democrático de direito. Então, é muito importante entender que não é um benefício, é um direito consagrado a esses profissionais liberais, para além da sociedade de advogados, sociedades de médicos, outros profissionais liberais. Então, essa desinformação sempre foi palco dessa disseminação. Havia uma proposta legislativa do governo, né, de autoria do governo, que é o PL 2337 de 2021, salvo engano, que foi objeto de muitas discussões acerca da tributação de dividendos, e também a advocacia, ela, né, foi surpreendida. A advocacia não gera riqueza, ela não acumula riqueza. Então, tributar a divisão de lucros também é algo que poderia inviabilizar, né, o exercício da advocacia em sociedade. Não digo inviabilizar, mas talvez desestimular a crescente de sociedades de advogados. Eu tenho a honra também de ser diretor do Centro de Estudo de Sociedade de Advogados CESA Minas, né, seccional Minas, e nós dedicamos sempre a estudar, né, todas as situações que giram em torno das sociedades de advogados, em especial um comitê de direito tributário, na qual também eu tenho a honra de fazer parte, junto com o professor Walter, professor Fatari e outros colegas. Então, todas as instituições que estão ligadas às comunidades jurídicas, o OAB, a ESA, o CESA, sempre se dedica a esses estudos da tributação da advocacia como um todo. Alguns julgados, como eu já disse, marcaram, né, vitórias importantes nesses enfrentamentos jurisprudenciais que demonstram que o legislador, ele, ao esculpir uma tributação diferente, peculiar à sociedade de advogado, preceituava o legislador naquela oportunidade incentivar que advogados exercessem os seus talentos, as suas intelectualidades, reunida com mais profissionais, e com isso gerando, inclusive, um valor agregado aos seus clientes. O sistema tributário brasileiro, o professor Walter, sempre nas suas palestras, consagra isso com maestria, e ele é demasiadamente complexo, ele é injusto, ausente a sua neutralidade, e, de certo modo, ele culmina em várias litigiosidades, né? Sempre é muito comum ouvir dizer que, para ter uma boa reforma tributária, também prescinde de ter uma reforma do contencioso tributário. E a gente tem, né, não é diferente, a tributação de advocacia sempre assumiu essas questões dos enfrentamentos jurisprudenciais e sempre combatendo com que os entes políticos tributantes avançassem, né, de forma desproporcional, em especial no exercício dessas atividades da advocacia, seja ela, né, na pessoa física ou reunida em sociedade, porque isso pode, de certo modo, inviabilizar. E inviabilizando ou desestimulando determinadas atividades da advocacia, isso vai, de certo modo, coibir o acesso à justiça e coibir a defesa do Estado democrático de direito, que é, né, nosso grande mote, né, que deve ser sempre primado. Então, eu peço até, por gentileza, o Felipe, se ele puder, eu fiz questão de fazer alguns slides, que eu acho que é muito importante, e isso serve como instrumento para consultas a posteriori a quem está nos assistindo, mas deixa eu
Esse aqui eu já fui. É importante salientar que toda a Ordem dos Advogados do Brasil, nacional, isso foi ramificando para suas seccionais, sempre oportunizou que, dentro do seu estatuto, dentro das instruções normativas, que as sociedades, né, há um facilitador, uma integração para a sua constituição. Sabemos que a sociedade de advogados ela ganha personalidade jurídica com a constituição do seu contrato social averbado, né, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós temos que, desde, né, o século aí, vamos dizer, vamos colocar um marco de grandes vitórias em 2015, como eu disse, nós tivemos a alteração da Lei Complementar 123, que versa sobre o Simples Nacional, a inclusão dos serviços advocatícios, né, para que tenhamos umas alíquotas progressivas favorecidas. A sistemática do Simples Nacional é uma sistemática unificada de recolhimento único, não única guia. Também tivemos uma grande vitória, que foi a instituição da espécie de sociedade unipessoal, até porque a grande questão que fazia, o que induzia, o que estimulava advogado o exercício da advocacia na sua acepção autônoma é porque muitos não tinham ou não se interessavam em reunir, né, com o outro colega para a constituição de uma sociedade e depois a possibilidade de constituir, né, uma sociedade unipessoal também foi uma grande vitória, que também tivemos que ter enfrentamentos, porque a Receita Federal entendia que a tributação deveria ser autônoma, né, como autônoma. Por mais que você tivesse uma personalidade jurídica, um CNPJ, você deveria ser tributado como autônomo. Então, essas vitórias vêm marcando, né, e quebrando barreiras, e para além, né, e eu quero trazer aqui como um ponto indutor. Vocês estão conseguindo ver bem a apresentação? Para mim está ótimo aqui. Eu vi um chat aqui que... tá, perfeito. Para chegar nessa contextualização para além da tributação da advocacia, é importante ter alguns dados. Eu tomei a liberdade de acessar o perfil de sociedade de advogados, seja no âmbito da OAB Nacional e da OAB Seccional Minas, para demonstrar essa evolução, esse perfil. Ele ainda não tem os dados de 2022, embora seja o 17º perfil, feito pelo meu querido amigo Stanley Frazão. Nós temos os dados desde 2021. Então, veja que, em 2021, 1.588 sociedades de advogados foram constituídas. Em contraponto, 279 sociedades de advogados foram, né, desfeitas, né, destratadas. 1.066 foram os números de alterações contratuais para, né, alterar cláusulas ou inclusões de sócios nessas sociedades. A gente percebe que, em 2021, nós temos 9.573 sociedades de advogados ativas e também outras evoluções normativas tanto no regulamento da Ordem dos Advogados, como também no Estatuto, prevendo, né, e outras instruções normativas e portarias, prevendo sócios patrimoniais e sócios de serviços e a figura dos advogados associados. Então, nós temos os números que demonstram, né, quantas as sociedades ativas nós temos em Minas Gerais, quantos sócios, né, por cotas patrimoniais. Nós temos 16.708 sócios de cotas patrimoniais, e aqueles sócios que são sócios de serviços, e aqueles que são advogados associados. E aí a gente tem que entender depois a tributação da sociedade de advogado. Vale a pena ser um advogado associado, um advogado autônomo, para fins da tributação, né? E a gente vai ver isso nesse debate que a gente vai
alçar ao longo desta noite. É muito importante nesse momento, o professor Walter falou, a professora também, Fernanda, disse que, né, toda essa beleza e da nossa pós-graduação, uma pós-graduação extremamente versátil, extremamente plural, extremamente... Então, é muito importante que aquele que está nos assistindo, é um jovem advogado que formou, que quer exercer advocacia, não sabe se exerce advocacia como autônomo, se reorganizam, né, em sociedade, monta a realização de um sonho, de montar seu escritório, qual o regime de tributação. Então, é muito importante a gente, nesse debate, nessa aula de hoje, né? Obviamente, aqui são sementes, né? Sementes que, uma vez plantadas e cuidadas, serão florescidas. Então, é muito importante. Então, é importante ver esse perfil. E as sociedades, a sociedade de advogados tem se tornado também plural, inclusiva e paritária. Veja que interessante os números de associados por gêneros, sócios por gêneros, estagiários por gêneros, né? Então, também demonstra, né, essa condição da acessibilidade, da inclusão, da pluralidade, da paridade. É muito importante entender que, sim, né, reunir em sociedade de advogados tem, sim, de adiantando, né, uma melhor ou mais favorável tributação, e aí veremos, né? Então, é importante só, também dentro dessa dinâmica de participantes, já que, caminhando para a questão, não está tão legível, aqui me parece bem, mas não parece tão legível, mas também traço, depois, se alguém quiser, posso compartilhar, esse perfil também está no site, tanto da OAB Federal quanto da OAB Seccional. Aqui já é um panorama em todo o nosso território brasileiro, né, todas as seccionais da OAB. Um número, nós temos 105.617 sociedades ativas, nós temos 204.991 sócios patrimoniais, 2.293 sócios de serviços, 12.902 sócios associados, advogados associados. Então, pelos números, né, a gente já começa a ter uma unidade ou uma pesquisa quantitativa e qualitativa que, quais são os benefícios de se reunir numa sociedade de advogados até para fins de tributação, né? Aqui um dado também, só para mostrar a questão da paridade. Veja que estamos extremamente... Isso aqui é um dado da OAB, do perfil da OAB Nacional, que nós temos 1.221.034, né, total de, vamos dizer assim, advogados. Nós temos quase que a paridade, né, entre homens e advogados e advogadas. E aqui, fechando os números, nós temos 46.082 sociedades individuais e 62.344 sociedades de advogados. Ou seja, esse grande avanço da OAB em consagrar a instituição, né, o advento legislativo para instituir a sociedade unipessoal, fez com que muitos advogados que exerciam atividades como autônomos, sendo tributados no imposto de renda, né, na alíquota progressiva, alíquota máxima de 27,5%, podendo ser, né, constituir uma sociedade individual, unipessoal, e ali ser tributado ou no Simples Nacional, cuja alíquota, né, dentro de uma faixa, o anexo 4 da Lei Complementar 123 determina que até 480 mil você tem uma alíquota de 4,80%, né, 4,8%, e ela é progressiva, ou se ela for optante pelo lucro
presumido dentro da base de cálculo de presunção, percentual de presunção, até 11,33%. Então, veja que interessante, essa instituição da sociedade unipessoal possibilitou que aqueles que exerciam atividades como autônomo pudessem, sim, constituírem sociedades, ou sociedade de advogados, ou sociedades unipessoais, e assim ter uma tributação muito mais favorecida, e com isso, gerando, né, lucros, né, uma margem de lucro, e aí podendo reinvestir isso na própria sociedade de advogados, contratações de funcionários, contratações de estagiários, né? A geração de riqueza, o fomento da economia, então é muito importante, né? Nós temos um número expressivo de sociedades de advogados. Pois bem, pessoal, agora já adentrando, né, de forma um pouco mais já, né, na nossa tributação, os advogados, eles podem, né, exercer advocacia como autônomo, como seletistas, né, em corporações, em companhias, né, serem contratados no âmbito seletistas, ou, né, como associados. E a gente precisa entender, né, e como sociedade de advogados, qual o regime de tributação, né, que pode ser o mais favorável. Então, nós temos a sociedade de advogados, especialmente falando, começando por elas, são contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, as contribuições especiais, previdenciárias, o imposto municipal sobre serviços de quaisquer natureza, para também as outras taxas, né? Aqui em Belo Horizonte nós temos a taxa de localização e outras taxas, né? Tinha uma taxa, né, de incêndio julgada também inconstitucional nesse sentido, aqui no estado de Minas Gerais. E quais regimes de tributação, dentro desses conceitos básicos, aplicáveis, né? Quais regimes? É importante entender. Na pessoa física, como eu disse, nós temos os profissionais autônomos, né, aqueles que né, optam por prestar serviços autônomos, né, que também tem um emaranhado de obrigações acessórias, né, para fins da tributação, que ao largo não é tão simplificada, então, com relação a essa questão das obrigações acessórias, não é tão vantajoso assim. O seletista, aquele que opta por ser contratado numa companhia, né, numa multinacional, uma empresa brasileira, e receber, né, a sua remuneração com toda a tributação como um funcionário, né, um funcionário, né, dentro da sua o que versa o regime de emprego, né, com base no que impõe a legislação seletista, a consolidação das leis do trabalho. Já aqueles que optam por exercer as atividades em sociedade, seja ela unipessoal ou em sociedades, né, de advogados, nós temos 3 regimes, que é o primeiro é o regime simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. Eu sempre que colegas me procuram para buscar assessoria jurídica tributária, eu faço isso, né, muitas das vezes com maior entusiasmo e de bom grado, uma forma de sempre contribuir com os colegas. E muitas das vezes, isso é uma estatística minha, de 100% das pessoas que me procuram, muitos já optam pelo Simples Nacional, porque o próprio nome já induz, é Simples Nacional, mas a gente sabe que de simples não tem nada. Então, quando a gente verifica aquele que está enquadrado no Simples Nacional, às vezes ele está recolhendo uma alíquota bem superior que se ele tivesse, né, enquadrado no lucro presumido. Mas a gente precisa entender o número de pessoas que são contratadas em regime seletista para ver o impacto das contribuições previdenciárias, e são sempre simulações, né? Então, na aula que a gente sempre ministra sobre tributação da advocacia, sempre é importante fazer essas simulações, porque com essas simulações conseguimos ver, né, cabalmente, matematicamente, se o Simples Nacional
é mais atrativo ou se ele é mais oneroso. Nós temos o lucro presumido, que a gente vai falar daqui a pouco, e o regime de tributação de lucro real, que, obviamente, pouquíssimas sociedades empresárias, por obrigação legal no tocante a seu faturamento, ali se enquadram. Podemos citar um exemplo próximo, o professor Walter, com certeza está inserido numa sociedade que, né, deve obrigatoriamente estar no lucro real, né, pela obrigatoriedade legal do faturamento, ou seja, aquelas sociedades ou empresas que faturam acima de 78 milhões ano, obrigatoriamente devem, né, seguir a sistemática de tributação do lucro real. Então, as sociedades unipessoais ou a sociedade de advogados devem estar submetidas aos tributos. Imposto de renda à pessoa jurídica, seja lucro real ou presumido, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, as contribuições patronais, previdenciárias patronais e o imposto de renda pessoa, o imposto sobre serviços de quaisquer natureza. Se ele tiver no Simples Nacional, ele vai ter a tributação per capita. Se ele não tiver no Simples Nacional, vai ser o valor fixo. E o profissional autônomo, aquele que vai ter que se declarar, né, no imposto de renda como a declaração completa, né, com aquelas deduções de educações, saúde, todas as despesas dedutíveis, e o INSS contribuição autônoma, 11%, e o ISSQN também, né, numa sistemática de recibo, né, ou de requisição de URPA, né, que até tinha um modelinho, eu acabei tirando o slide, mas também deve se recolher em carnê-leão, sempre. Então, a depender da faixa de remuneração, ou seja, de honorários, ele vai ter uma alíquota do imposto de renda à pessoa física a 27,5%, né? Então, a gente sabe que, às vezes, o serviço de advocacia gera um lucro não tão, assim, em determinados contratos, numa margem média de lucro, 30%, 35%. Se você é tributado no imposto de renda, né, de forma mais elevada, vai corroer seu lucro, de certo modo, inviabiliza o exercício da atividade como autônomo. Outras vantagens, e aí totalmente intencional esse quadro, exatamente para que eu sei que muitos que estão na advocacia do interior comumente, né, essa é uma pesquisa, não é o José Helder que está dizendo, é uma pesquisa da maioria dos advogados exercerem a advocacia como autônomo. Então, quais contrapontos? Qual que é a diferença de exercer, quais são as vantagens ou desvantagens de sociedade de advogados como advogado autônomo? Já disse aqui, a sociedade de advogados, menor carga tributária, autônomo, maior carga tributária. Tem melhor possibilidade de participação em licitações, em alguns editais, alguns certames, acaba não só desestimulando ou até inviabilizando a participação, a não ser que sejam trabalhos, né, ou demandas específicas, né, e que aí aquele profissional autônomo, né, pela sua especialidade, pela sua magnitude, ele vai se destacar, obviamente, de uma sociedade. Empresas, corporações, muitos preferem, né, uma coisa não obsta a outra, não estou querendo dizer isso, eu estou só querendo trazer vantagens, né, e situações favoráveis. Empresas preferem contratar sociedade de advogados, porque ali se reúnem talentos, né, e, obviamente, valores agregados à sua prestação de serviço, além de trabalhos de equipe, além de maior possibilidades, né, de resultados pelo trabalho em equipe, a questão em sociedade objetiva maiores ganhos, né, porque você acaba podendo abarcar mais demandas, maior atendimento de volumes de audiências, recessos, né? Você pode fazer escalas de plantões, maior facilidade para petições de cliente, organização da atividade,
e dentre outros fatores que obviamente, acabam nesse contexto, nessa queda de braço, trazendo, para além dos benefícios tributários, né, uma tributação mais favorecida, outras situações que, de certo modo, despontam a tributação numa sociedade de advogados. A primeira sistemática que trago aqui como possibilidade é a sistemática de tributação do lucro presumido ou arbitrado. É uma apuração que sempre é feita trimestralmente, por disposição legal, ou seja, sempre no dia 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, faz a apuração e o recolhimento trimestralmente. O imposto de renda da pessoa física sempre vai incidir nas receitas com base nessa presunção, né, de percentual em 32%, então já, ou seja, que vai variar de 1,6% a 32%. O que é isso? Se eu faturei R$100 mil por mês, em 3 meses, que vai ser o regime de tributação, R$300 mil. Então, vai se apurar 32%, ali vai ser a base tributável para o imposto de renda. Se ultrapassar, né, a alíquota do imposto de renda nessa base tributável, 15%, mas ultrapassando R$20 mil, existe um adicional do imposto de renda. Então, nós temos aí aqueles sociedades de advogados que têm faturamento superior a R$20 mil, também vai ter a incidência do adicional de 10%. A contribuição social também tem a base, né, econômica, ou base de cálculo, a base econômica da receita, a base presumida da receita em 32%, mas ela não tem o adicional de 10%. Então, só para a gente simplificar, até pelo adiantar, que quero me estender, até para a gente ter o debate, dúvidas, nós teríamos uma alíquota de 11,33% desses tributos, né, sem contar as contribuições previdenciárias patronais. Essa que eu acabei de dizer, vou passar essa aqui. É a questão da escrituração, como tem essa escrita contábil, lucro presumido, então você não precisa ficar igual na tributação do lucro real, fazendo a contabilidade de receitas, despesas, para chegar na base de cálculo para a receita tributável. A distribuição de lucro é sempre limitada ao percentual dessa presunção legal, né, os 32%, conforme eu disse. Então, em tese, a gente, encerrando aqui nessa sistemática, só para a gente ser mais objetivo, né? Deixa eu voltar. Aqui são os percentuais separados das alíquotas, depois, né, PIS 0,65%, COFINS 3%, contribuição social 1%, imposto de renda, arredondando 4,8%. Se for na questão de não cumulatividade, tem esse aumento das contribuições especiais, que a gente vai falar um pouco para frente. Ela travou. Pois bem, e tem as contribuições sociais, né, especiais, incidentes sobre a folha de pagamento, né? Nós temos 20%, 12% do empregado, 8% do empregador. É muito importante a gente salientar que também aquele que se organiza em sociedade, que é sócio, vai ter ali não só a seu lucro, seus dividendos isentos do imposto de renda até hoje, na sistemática do imposto de renda atual, mas o seu prolabore será tributado em 11% da sua contribuição, né, para a Previdência Social. Então, não só aqueles que se organizam em sociedade, mas profissionais associados e autônomos, mas também essa facilidade da tributação ou favorecimento da tributação naqueles que estão exercendo a advocacia
em sociedade. A contribuição social de terceiro, que também temos que computar para fins de tributação para oferimento do lucro, 2,5% de contribuições previdenciárias, sendo 1,5% do SESC, 1% do SENAC e 1% do SAT e RAT, que são contribuições afetadas em função do risco de acidente, que incorpora os acidentes, né, os seguros de acidentes. Então, para fins aí de arredondando, nós teríamos uma tributação em torno de 15% no lucro presumido, né, arredondando nesse sentido. Para a tributação municipal, como eu disse, o artigo 9º, né, do Decreto-Lei 406 prevê a sistemática de tributação de valores, né, fixos. E aí cada legislação estipula por cada profissional que compõe a sociedade. Aqui em Belo Horizonte, nós temos, né, até o slide seguinte, nós temos a seguinte disposição, e ela é atualizada a cada ano. É uma sociedade que tem 5 profissionais, o valor do ISS-QN é 229,95. Ou seja, se essa sociedade faturou ou emitiu uma nota de R$1 milhão, o ISS-QN vai incidir sobre o número de profissionais. Se é um parecerista, e essa sociedade tem 2 sócios, e os 2 sócios fizeram os pareceres, e cobrou R$1 milhão pelo parecer, vai recolher só R$500 de ISS-QN, e não R$50 mil, que seria a alíquota máxima do ISS-QN, que é 5%. Então, vocês podem perceber que a tributação, né, pelo número de profissionais, né, e o valor fixo por profissional é muito atrativo, né, para as sociedades de advogados, né, no tocante à legislação municipal. E aí é muito claro que é perceptível o descontentamento dos entes federativos subnacionais, dos municípios, né, nessa tentativa de tentar desconstruir essa disposição legal. Tentaram, mas, como eu disse, a formação do tema 918 a formação do tema 918 reafirmou, né, o que o legislador, quando idealizou o artigo 9º do Decreto-Lei 406/68, assim dispunha a cobrança não per capita, e sim pelo valor fixo por profissional que integra a sociedade. Já partindo para a sociedade de lucro real, como eu disse, são poucas as sociedades que estão nessa sistemática de regime de apuração de lucro real pelo faturamento, né? O faturamento, para ser obrigatoriamente enquadrado como a sistemática do lucro real, essa sociedade tem que faturar, ter o faturamento anual acima de R$78 milhões, a não ser que opte para essa tributação sistemática de apuração do lucro real. E qual que é a vantagem? É que o cômputo da base tributável é o resultado efetivo versus, né, receita versus despesas. Uma alíquota que varia entre 15% ou 25%, a depender, condicional de 10%, e a contribuição social, que também incide sobre o lucro apurado, de 9%. A vantagem é que a maior possibilidade de deduções de despesas, aquelas despesas, né, que são dimensionadas, despesas necessárias ao pleno exercício da atividade, vai abater essa receita e despesa para a incidência da alíquota. Então, é possível também que nessa escrituração, além das despesas dedutíveis, a dedução de impostos e prejuízos acumulados. A desvantagem da tributação para a advocacia é que merece uma escrituração contábil mais escorreita. Então, isso acaba tendo uma sistemática mais complexa de apuração, que exige uma auto-organização do contribuinte, um custo maior com escritórios de contabilidade, maior organização, vamos dizer, quase que
uma auditoria paralela para consolidar e, obviamente, não ser, né, autuado ou recolher indevidamente, ser autuado pela Receita Federal. O que justifica a baixa adesão sistemática desse lucro real, né? O que justifica? Como eu disse, restrições de dedutibilidades, então não são todas as despesas que estão dedutíveis, são aquelas que são realmente necessárias, imprescindíveis ao exercício da advocacia, que não se iguala à presunção legal do lucro presumido, e a complexidade do sistema de escrituração, né? Então, a não ser que tenha um lucro anual superior a 78 milhões de reais. Já o Simples Nacional, pessoal, é importante destacar, né, que a Lei Complementar 157, que incluiu o serviço advocatício na Lei Complementar 123, que disciplina o Simples Nacional, o tratamento diferenciado, favorecido, em recolhimento único de tributo. No Simples Nacional, o recolhimento é imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e o ISS, de forma única, numa guia única. As contribuições devem ser, né, previdenciárias recolhidas paralelamente, separadamente, e o faturamento para estar enquadrado no Simples não pode ser superior a 4 milhões e 800 mil reais. Mas olha que vejam e formem as suas conclusões. O anexo 4, que trata sobre a progressividade, seja na receita bruta nos 12 meses e a alíquota, a gente pode se perceber que aquele que chegou numa alíquota na terceira faixa, aquela sociedade que fatura 720 mil reais ano, ela já fica numa faixa ainda atrativa, ainda favorável, mas muito próximo do lucro presumido, que é 11,33%. Ou seja, aquele que já fatura 720 mil reais e 1 centavo já não é vantajoso estar no Simples Nacional. Então, o que a gente sempre conversa com amigos e que não são tributaristas, qual que é o regime de tributação, sociedade né, que você está enquadrado? Estou no Simples. Quando você vai olhar, aquela sociedade fatura 800 mil reais, ou seja, e ele acha que por ser simples já tem esse tratamento favorecido e até diferenciado, mas ele está sendo sobretributado porque se ele tivesse no lucro presumido, ele teria uma alíquota mais atrativa, mais benéfica para o exercício da sua advocacia no tocante às suas vantagens, né, de lucratividade. Já a tributação na pessoa física, já acho que sempre salientar que deve ser recolhido, né, na pessoa física, recolhimento mensal do imposto de renda da pessoa física através do Carnê-Leão, disponibilizado pelo site da Receita, é um preenchimento hoje eletrônico, recolhimento sempre até o último dia do mês sequente àquela receita, deve ter essa escrituração através do livro caixa, né, e sempre de forma bem escorreita do que receita e despesas, e aquele que está na sua opção para a tributação ou exercício e tributação da advocacia como autônomo, ele será tributado alíquotas, né, progressiva do imposto de renda da pessoa física, alíquota máxima 27,5%, mas ele pode fazer algumas deduções, né, aquelas despesas que também são necessárias e imprescindíveis ao exercício da advocacia, a secretária, os emolumentos, despesas de determinada custeio, sem elas ele não conseguiria exercer a advocacia. Então, algumas dessas despesas podem ser deduzidas da tributação como autônomo. Acho que é importante, até porque muitos acabam cometendo essa confusão e acabam sendo objeto de autuações. As deduções que não são permitidas são depreciações da estrutura física, de máquinas, equipamentos, não se pode deduzir custos, né, como o arrendamento, o leasing,
e outras despesas de locomoções e transportes. Pessoal, o nosso horário está já um pouco avançando, então acho que essas questões já foram ditas, que os enfrentamentos jurisprudenciais que a advocacia consagrou grandes vitórias, mantendo essa tributação valor fixo, e aí cito aqui o tema que se formou no STF, tema 918, que a nossa Suprema Corte declarou inconstitucional a lei municipal que pretendia estabelecer impeditivos que essas sociedades profissionais de advogados estivessem ao regime de tributação fixa em bases anuais, na forma como preconiza o Decreto-Lei 406/68. O outro ponto que eu disse aqui desde o início, que foi objeto de enfrentamento jurisprudencial no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que visava tributar algumas despesas reembolsáveis, entendendo ali o auditor que autuou que aquelas despesas, quando reembolsadas, quando devolvidas à sociedade de advogados, deveria ser incluída como receita tributável, e a gente tem que entender que a receita tributável não é um mero ingresso. Então, nós temos receitas são ingressos de riqueza que vão consolidar o patrimônio daquela sociedade, o que acresce, sem qualquer reserva e sem qualquer condição. É um benefício advindo do signo de riqueza, conforme o professor Sacha assim nos ensina, que representa essa capacidade contributiva. Então, aquilo que não incorporou meu patrimônio, aquilo que foi antecipado e está retornando, não pode ser objeto de tributação do imposto de renda, porque não é uma riqueza, uma nova riqueza. Então, é muito importante, fica aí a dica para todos, que essas despesas reembolsáveis, como custas judiciais, taxas judiciais, de oficial de justiça, peritos judiciais, autenticações de documentos diversos em âmbitos cartorários, despesas como viagens, deslocamentos, despesas incorridas na condução do processo, fotocópias, correios e telefones, ficou nesse objeto de questionamento, de dúvidas, e a gente precisa só entender, e muitas consultas, COSIT, tiveram resposta, mas a gente chegou dentro dessa interpretação de que precauções necessárias devem ser adotadas. Então, para que não haja dúvida e vocês não sejam objeto de autuação da administração tributária fiscalizatória. Então, definir bem no contrato de prestação acerca desses gastos que representam o ônus do contribuinte, da contratante. Então, ou seja, definir no contrato o que são gastos da contratante, e o que são valor de honorários, para isso ficar bem consolidado, fazer um registro contábil extremamente escorreito, extremamente calçado, cabalmente comprovado, do que são despesas que vão para além do valor do serviço, ou seja, são valores como os custas, honorários de perito, que muitas vezes o advogado precisa antecipar esse valor para o fiel cumprimento de seus prazos, garantir que esses comprovantes e quitações sejam emitidos sempre em nome do contratante. Essa é uma grande dificuldade. Muitas das vezes, empresas, inclusive estrangeiras, ela passa por um sistema de compliance grande. Então, um exemplo, se eu preciso fazer uma sustentação oral amanhã, em Brasília, e preciso comprar minha passagem. Se eu pedir que minha empresa de viagens faça a emissão da nota fiscal em nome do meu cliente, o boleto em nome do meu cliente, para pagar, ele vai precisar que essa empresa de viagem passe pelas regras de compliance. Ele não vai conseguir pagar, E aí ele só vai pagar porque já tem o meu escritório como fornecedor rotineiro. Então, existem algumas dificuldades, mas
seria o melhor caminho para se fugir dessa tributação. Pessoal, esse foi o desenho para esse bate-papo. Acho que volto a dizer, qual que é o objetivo? É instigar, é trazer essas reflexões para que cada um, dentro do seu universo da prestação de serviço jurídico, possa, né, melhor se enquadrar, aumentar a lucratividade, evitar autuações fiscais e exercer a advocacia, essa profissão tão bonita, tão preciosa, tão importante para a nossa sociedade, de forma livre, de forma segura e que, obviamente, também de forma lucrativa, né? Então, você escolhendo a melhor sistemática tributária, você terá maior lucratividade. E você tendo maior lucratividade, você vai agregar valores não só aos seus clientes, como os profissionais que integram a sua sociedade de advogados. Doutor Giselder, mais uma vez, em nome da subseção de Barras da Palma, eu gostaria de agradecer ao senhor pela excelente palestra, agradecer também mais uma vez a participação, em especial dos inscritos aqui da nossa subseção. Creio que agora a gente deve ir para o sorteio, né? Estamos ansiosos para esse sorteio. Professor, a gente gostaria que o senhor falasse um número de 0 até 110. 13. Karen Demétrio. Enquanto não nos localiza, queremos agradecer aqui a pergunta aqui do nosso ilustre Gilberto, que pergunta sobre o ISSQN, o sistema simples nacional. Gilberto, muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito importante, porque foi até objeto na época, a gente criou até um debate, muitas vezes acalorado, porque a gente entendia que quando o ISSQN, nós estamos diante do Decreto-Lei 406/68 por valor fixo, ele também tinha que ser, né, para a advocacia, tributada com valor fixo. E essa discussão foi alçada, fizemos evento na Comissão de Direito Tributário à época, e aí a discussão foi que, já que o Simples já tem um tratamento favorecido, diferenciado, em alíquotas menores, como vocês já viram, começando em 4,80, que não caberia ou seja, o ISS também é enquadrado também, né, dentro dessa, aí, para o Simples, ele passa a ser na receita per capita, para não acumular duas formas de tributação mais favorecida, diferenciada. Mas foi algo que nós tentamos, tá? Doutor que fosse cobrado. A Karen Demétrio, que foi a ganhadora da primeira, né, o primeiro número sorteado, ela não está online. Gostaria que o senhor falasse mais 2 números de 0 a 110. Doutora Fernanda, sugere algum número? Eu ia falar o meu número da sorte, que é 13, mas então vamos 66. Perfeito. 66 é um bom número. Não é? Mais um número. Agora é com você, professor José Helder.
Então, vamos de fazer um cálculo aqui para ser mais justo. 43. Sessenta e seis é a Natália Rodrigues. Quarenta e três é a Fernanda de Araújo. Confere, Luiz, se estão online. Se não estiverem online, vão perder a oportunidade de ganhar 50% numa das pós-graduações mais renomadas, hein, de direito tributário do país, sob a coordenação de um dos maiores tributaristas do país, que é o professor José. Amigo da professora Fernanda. Essa é a referência que eu tenho. O professor Walter, que é outro também, que sabe que o professor Walter é o meu mentor, né, o meu mestre. Tenho ele como referência. Também não estão online. Mais 2 números, por favor. 8 e 27. Ana Paula Alves Delfino, colega da subseção aqui de Brás da Palma. Olha! E ela está online, que ela mandou comentário. Vinícius André. Ana está. Ana está online. Parabéns, Ana Paula. Parabéns, Ana. Essa é uma oportunidade única, hein? Pediram para falar mais outro número, professor. 55. Raíssa Cupertino.
Outro número. 95. Edson Moreira. Posso falar um número? Por favor, faça as honras. Vamos lá. Tá igual bingo isso, hein? Luiz Felipe falou aqui. Vou jogar estes números. 12. Letícia Karen. Vamos outro número. Vamos deixar a Virgínia agora, professor José. Número 15. Virgínia. Não fez um lance ainda. Vamos ver. Letícia Camargos Alves. Não está online também. 44 e 28. Neila Suelen. Vinte e 28. Adriana Lúcia Silva. É daqui da subseção também. Não sei se ela está online. Mentira! Sério? Não sei se ela está online. Que bacana! Tomara que esteja. Ela está, mandou comentário aí agora. Parabéns, Adriana. E parabéns aos colegas daí da subseção, que ficaram antenados o tempo inteiro e aqui na live conosco. Isso demonstra uma vontade em aprender. Verdade. Parabéns aos nobres colegas.
aproveitar aqui a oportunidade, o professor Walter já disse, mas é para só ressaltar que para as pessoas terem cuidado e não caírem em erro, tá? Com os nomes ESA, porque existem algumas instituições que usam esta mesma nomenclatura, mas que não é a ESA chancelada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas. Então, tendo em vista isso, o professor Walter, que tem muito cuidado em poder ofertar uma educação de qualidade, resolveu criar uma chancela, um carimbo, na qual todas as nossas ESAs, que está lá na nossa rede social, então ela vem atrelada ESA ao nome ESA OAB-MG, pós-graduação oficial da OAB-MG. Então, é esta ESA OAB-MG, pós-graduação oficial da OAB-MG, cuja chancela foi criada pelo professor Walter, que é também chancelada por ele, que é o nosso diretor-geral, e pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas. É o selo ESA OAB-MG. E muito obrigada a todos os presentes. Amanhã nós temos uma outra rodada aqui, no mesmo horário. Então, todos estão convidados. Amanhã, Luiz, qual é mesmo o tema de amanhã, da nossa live de amanhã? Você tem aí? Serão 2 palestras. O Luiz está comentando aqui, comigo aqui no chat, que amanhã serão 2 palestras, no mesmo horário, às 19 horas. Luiz, você tem o tema aí das palestras de amanhã? Eu tenho anotado na minha agenda, mas eu não estou com a minha agenda física aqui na minha mesa. Eu vou checar no site agora, o site tem. Ai, peraí, só um minutinho, eu tenho aqui Ele mandou no chat aí. Então, circuito ESA OAB-MG. Um minutinho. Tá aqui, Luiz já mandou o tema de amanhã, segurança internacional e manutenção da paz. Então, quem tem interesse em saber um pouco mais sobre o direito internacional, que inclusive é uma das referências, o CEDIM, que é o nosso parceiro da ESA, é uma das referências em direito internacional, então fica aí a dica. E o outro tema é infraestrutura e investimentos, panorama econômico internacional e nacional, que também nessa globalização na qual vivemos, saber um pouquinho dessa infraestrutura e desse caminho, desse panorama econômico internacional é muito relevante, creio eu, que para toda a advocacia. Quem mexe no setor privado, quem mexe no setor público, enfim. Então, todos presentes estão convidados a estar amanhã conosco no mesmo horário. Então, boa noite. Doutora Virgínia, agradeço a sua presença e o seu carinho. Eu que agradeço. Professor José Helder, prazer enorme tê-lo aqui conosco. O prazer, a honra toda minha. Agradeço a oportunidade desse debate, a todos que nos prestigiaram de início ao fim, a doutora Virgínia, que representou com bastante brilhantismo, a doutora Mônica, a todos os colegas da subseção de Várzea da Palma, de outras subseções. Colocamos à disposição, seja na pós-graduação em Direito Tributário, ESA, CEDIM, como também aqui na Comissão de Direito Tributário da Ordem de Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Repassa, Virgínia. Peça à doutora Mônica para quando vir a Belo Horizonte, dar uma passadinha na ESA para tomar um café com a gente. Tudo bem, pode deixar. Recado dado. Um abraço, boa noite. Muito obrigada, pessoal.